A atual Carta Constitucional Brasileira, ou em outros termos, nossa atual Constituição, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Sua promulgação foi aclamada com fervor, tanto por políticos que participaram do processo da sua composição, quanto pela população brasileira daquele período. Hoje, 32 anos depois, muita coisa mudou. O direito como um todo passou por modificações que garantem a justiça a toda a população. O primeiro aspecto que nós temos que ter em mente é que o surgimento destes textos constitucionais antecedem muito ao Brasil. Há uma evolução jurídica de centenas de anos, diversos fatos históricos relevantes que foram, aos poucos, fomentando o surgimento de diversas garantias e direitos para o indivíduo. Tudo isso como forma de controle de poder. Então, se pegarmos aí ao longo da história desse instituto, se tem eventos, até mesmo na Bíblia, se relatam que os hebreus da fuga do Egito foi um primeiro momento de controle de poder. Houve fatos históricos na Inglaterra, na França, Estados Unidos, após as grandes guerras, e tudo isso, então, aos poucos, foi fomentando o surgimento de cartas constitucionais, constituições dos estados. Essa do Brasil atual é de 1988 e é a lei maior do Estado brasileiro, ou seja, é a lei que está no topo da hierarquia de normas. É ela que, por exemplo, separa os poderes, define direitos e garantias, a forma política e toda a estrutura estatal. Ou seja, é ela que define, basicamente, como será todo o sistema jurídico de uma nação. No caso do Brasil, a nossa atual Constituição, ela se destaca porque ela é posterior a algumas décadas de um Estado ditador. Com o golpe que houve lá na década de 60, o Estado brasileiro passou por alguns anos de ditadura. Então, em meados de 86, uma Assembleia que aos poucos foi discutindo, analisando e se criou a nossa atual Constituição. As modificações na Constituição Federal são possíveis através de emendas constitucionais, mas para que isso aconteça, o processo de alteração é complexo. O que difere também uma Constituição de outras leis é o fato de que as Constituições, elas possuem elementos que as estabilizam. Isso quer dizer o quê? Que quando é possível alguma mudança, é um processo muito mais complexo e robusto do que um processo para alterar uma lei, por exemplo. Então, por exemplo, no caso do Brasil, a nossa carta só pode ser alterada via emendas. Essas emendas exigem um quórum maior de parlamentares e uma quantidade maior também de votações em relação ao texto para que essa emenda seja aprovada. Em 2020, com a chegada do período eleitoral, o professor ressalta a importância de conhecimento técnico por parte dos candidatos, o que garante a funcionalidade do setor público de maneira eficaz. Primeiro que ter conhecimento sobre a Constituição, eu vejo que é relevante para todas as pessoas. Eu mesmo defendo que, mesmo no ensino médio, fundamental, deveria se ter uma disciplina básica sobre a Constituição. E não só nos cursos de Direito, mas desde a base de todos nós já termos uma noção sobre a Constituição.